Estamos dando continuidade à nossa escola dominical, né? E eu quero começar, né, a segunda parte nesse momento, né, da escola dominical, onde nós vamos estar falando hoje acerca do jejum. Nós vamos estudar, né, a palavra de Deus, o que a Bíblia diz acerca do jejum, né, como nós vamos, Pai, minha Jana, Pai do Senhor, saudade, minha flor. E nós vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te render graças por tua bondade, por tua fidelidade. Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir que o Senhor continue a conduzir, ó Deus, este trabalho, continue a conduzir, ó Deus, esta obra. Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, ó Deus, para entender a tua palavra, entender o que tu queres para as nossas vidas. Em ocasião, quero também aproveitar e colocar diante do teu altar, ó Deus, a vida de Bernardo. Pai, nós queremos te pedir que a tua cura seja liberada sobre o corpo físico de Bernardo, ó Pai, repreendendo aquela febre. Queremos continuar colocando diante do teu altar a vida da nossa irmã e diaconisa Andréa. Nós te pedimos, ó Deus, e continuamos a te pedir a tua intervenção sobre, ó Deus, essa enfermidade, que seja retirada do corpo físico da tua serva para a glorificação do teu nome. Nós te pedimos também, ó Deus, sobre a vida de Jana, Pai, que amanheceu com um dos seus olhos um pouco inchado. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor também libere sobre a vida dela a cura. Ó Deus, nós te apresentamos aos enfermos, ó Deus, que neste momento se encontra, que nós não sabemos, ó Deus, mas que o Senhor, ó Pai, possa estar liberando a tua palavra de cura sobre essas vidas. No nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Querida, nós vamos nesta manhã, né, estar falando acerca de um assunto que muitas das vezes, né, por visão, né, assim, ignorada, né, não é muito falado ou falado, né, de uma forma diferente, né, assim, de uma forma excessiva, né, acerca do jejum. Muitas vezes nós entendemos e fomos, né, ensinado de uma maneira errada. E nessa manhã, né, não sou dona da verdade, só apenas procuro conhecer e buscar da palavra de Deus, e nós vamos compartilhar um pouco sobre esse assunto. Até porque no nosso meio existem novos convertidos, né, pessoas que estão, né, iniciando, e talvez nós precisamos estar orientando, né, acerca do jejum. Então nós vamos falar hoje e nós vamos aprender o que é o jejum, o porquê do jejum, o que a Bíblia fala, qual tipo de jejum, por quanto tempo, por que eu devo jejuar, né, ou não. A Bíblia não vai falar que o jejum é uma ordenança, ou seja, um mandamento. Deus ordenou que nós venhamos a... Deixa eu só aumentar então, para ver se melhora. Veja se agora está melhorando. Tá, você está falando que o áudio está baixo. Não sei se é o meu ou o dela. Alguém pode me dar um retorno se está conseguindo me ouvir direito? Tá? Então eu acho que é o teu, Cássia. Pelo menos a pastora Cris está dizendo que está podendo ouvir. Melhorou, né? Tá normal, ok. Tá certo? Então nós vamos estar falando acerca do jejum. O que é o jejum? Jejum é abstinência total ou... Tá certo. Agora melhorou? Agora melhorou? Melhorou?
Jana está confirmando que também o dela não foi, estava baixo, então acho que era o meu. Agora melhorou? Quem pode me dizer? Tá ok, obrigada, Jana. Então, o que é o jejum? O jejum é a abstinência total ou parcial do alimento. Jejum, ele é, tem um período, né? E é definido como um propósito específico. Muitas vezes nós vamos observar que tem pessoas, né, assim, que vai jejuar, no caso cristão, vai jejuar sem propósito, sem tempo determinado, né, assim, o porquê eu devo jejuar, por quanto tempo eu devo jejuar, não é? Então a gente vai aprender é, alguns, como à luz da palavra, o que se fala a respeito do jejum, como se deve ser, o porquê, né? E a gente sabe, eu como nutricionista, posso lhe dizer que o jejum ele traz benefícios para a nossa vida, tanto espiritual, né, como também no nosso corpo físico. O jejum, ele no corpo físico, sem ser algo espiritual, ele vai servir até para desintoxicar, né, o nosso organismo. Por isso que hoje, né, assim, a própria medicina, próprios estudos já comprovaram, né, assim, a importância do jejum, mas, né, assim, para o organismo ele é benéfico. Mas eu não quero que o nosso foco seja esse jejum natural, esse jejum benéfico para o nosso organismo. O que eu quero falar acerca do jejum é no âmbito espiritual, para que serve, né? Por que eu devo jejuar, por quanto tempo eu devo jejuar. Porque existem pessoas, querida, que porque ouviu, porque está escrito em algumas passagens bíblicas, né, assim, vai fazer, e vai fazer muitas vezes de forma errada. E quando isso acontece, né, assim, é, não se tem efeito, né, assim, ou pessoas vão, mesmo cristãos, vão jejuar de forma errada, com propósito errado, né, e nessa manhã nós vamos aprender acerca do jejum, sobre a importância dele na nossa vida. A gente vai ver que alguns cristãos hoje, algumas igrejas, né, assim, elas não dão tanta importância para o jejum, ou um outro grupo que dá importância demais para o jejum. Ou seja, acha que jejuar tá tudo bem, mas nós vamos entender, querida, que jejuar, né, assim, ele tem um propósito, né, em nossas vidas. E a gente não pode fazer de todo jeito. Porque quando a gente faz de todo jeito, né, a própria Bíblia vai dizer que o Senhor, ele não se compraz em sacrifício, mas sim em obediência. Não adianta você se abster do alimento, dizer que está jejuando, né, está prestando jejum ao Senhor, se você não anda em obediência, né, com a palavra de Deus. Então isso vai ser tempo perdido. Então, nós vamos aprender sobre o jejum. O que a Bíblia diz acerca do jejum? A Bíblia nos ensina que Deus deu isso como uma ordem para a nossa vida? Não. Não existe nenhuma passagem bíblica que afirme que Deus deu isso como uma ordem. Por exemplo, o imperativo do ide. Isso foi uma ordem de Deus. Não é assim, se vocês quiserem, né? Não. O jejum, ele não foi dado como uma ordem de Deus. Ele foi dado como um exemplo, como um ensinamento para as nossas vidas. Mas ele não ordenou que nós viéssemos a jejuar. Ele nos ensinou a jejuar e jejuar com propósito. Então nós vamos aprender quando Jesus subiu, foi assunto ao céu.
né, antes dele subir aos céus, o Senhor deu ordem aos seus discípulos que ensinasse a guardar tudo o que ele tinha ensinado. Abre aí, por favor, Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28 e o versículo 20. Versículo 20 vai dizer assim: Ensina-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente diz que o Senhor disse assim, ensina para ele, quando a gente vai ver algumas passagens bíblicas, a gente vai ver isso mais na frente. Quando Jesus, querido, ele jejuava, ele orava, ele estava sempre buscando a presença de Deus, a presença do Pai. Né? Então, o Senhor estava dizendo assim, olha, ensina a todos os meus mandamentos, os meus ensinamentos, o que eu fiz, né, assim, o como eu servi de exemplo, ensina isso, porque quando vocês estiverem fazendo isso, né, assim, tudo que eu ensinei, tudo que eu ordenei a você, né, assim, eu vou estar sempre junto com vocês. E mesmo Deus dizendo aqui, como ordenei, ele não está dizendo que ele deu uma ordem que eu e você precisa jejuar. Ele nos deu uma ordem de a gente seguir ao exemplo dele. O que Jesus fez, andar como Jesus andou, né? Procurar estar fazendo a vontade do Senhor. Embora o próprio Jesus tenha jejuado por 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, muitas das vezes Jesus jejuava por falta de oportunidade mesmo. Ou seja, Jesus estava, por exemplo, ensinando a multidão. E a Bíblia vai dizer, naquela multiplicação dos pães, que Jesus estava com a multidão. E 3 dias em que ele estava ministrando. Ali Jesus estava jejuando, não porque ele queria jejuar, por falta de oportunidade de se alimentar, porque ele estava ensinando à multidão, ministrando a palavra do Senhor Jesus. Então, nós vamos entender que Jesus jejuou, né, por vez, jejuou, porque o Espírito do Senhor o levou, como foi, levou ao deserto, né? E ali ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. E, por vez, Jesus jejuou por falta de oportunidade de se alimentar, porque ele estava ensinando a multidão, ou seja, ele estava pregando, como na multiplicação dos pães, não é? Que Jesus estava com, a gente pode ver isso em Mateus capítulo 14, né? A partir do versículo 15, que Jesus estava ali com aquela multidão, ensinando a multidão por 3 dias. Os próprios discípulos dizem assim, despede eles, né? Porque já fazem 3 dias que ele está te ouvindo. E daí, para que eles não pereçam, não desfaleçam no caminho, o Senhor disse, não, eu vou, perguntou a eles o que eles tinham, e o Senhor faz aquela multiplicação, manda todos sentar, porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. Então, nós vamos entender que existem ocasiões, né, assim, em que nós vamos estar jejuando por falta de oportunidade, tá certo? Porque Jesus estava ministrando a sua palavra. Mateus capítulo 6, o versículo 31, e Mateus capítulo 6, o verso 46, Lucas 18 e o verso 12, vai estar falando acerca do que eu acabei de falar, né? Assim, de que
Jesus jejuou porque foi levado pelo Espírito para o deserto e Jesus jejuou por falta de oportunidade de se alimentar porque estava ensinando a multidão. O jejum pode ser uma prática vazia, né, se não for feita corretamente. Que a senhora quer dizer, pastora? Eu quero dizer que muitas vezes vai ter gente que vai estar jejuando e esse jejum não vai valer de nada, porque o Senhor não vai aceitar esse jejum. Abre aí, por favor, Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58 e o versículo 3 vai dizer assim: Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, em rixa e em brigas e de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Ou seja, pessoas queridas que vai jejuar sem propósito, vai jejuar de todo jeito, confunde, né, a abstinência do alimento e estar jejuando. Por exemplo, eu vou jejuar hoje, né? E aí fica isento do alimento. E daí não tem um período de consagração, de estar buscando a presença de Deus, de oração, de comunhão com Deus, né? Fica, né, arengando, fica discutindo, fica, sabe, fazendo coisas que não agradam ao Senhor e ainda quer que Deus aceite esse tipo de jejum. Isso daí você está fazendo, perdendo seu tempo. É como eu expliquei para Bruna, para umas outras pessoas, que muitas vezes as pessoas vão estar jejuando e, na verdade, não vão estar reservando nem santificando aquele momento para o Senhor, estar em comunhão com o Senhor. E daí você simplesmente só está fazendo abstinência do alimento. É como se você estivesse indo fazer um exame, que a gente, né, diz assim, olha, tem que ser 12 horas de jejum, né, assim, sem se alimentar, para poder fazer o alimento, algum tipo de exame. Então, se você começa a jejuar, tipo, sem propósito, porque para jejuar você precisa entender algumas coisas. O propósito, por que eu estou jejuando? Por que eu vou estar jejuando? Quanto tempo vai ser a duração do meu jejum? Não é assim, eu vou hoje, amanhã não, vou fazer de todo jeito. Não, querido. Você precisa saber que o jejum ele tem que ter um propósito para você jejuar. Você precisa entender que tem um período para você jejuar. Não é assim, eu vou jejuar hoje, né? Por exemplo, eu vou jejuar hoje e há quanto tempo? De que forma? De que horas você vai começar? De que horas você vai terminar? Quanto tempo vai durar? Né? Assim, tem que se ter um propósito. Não é assim, eu vou jejuar e vou ver até onde eu aguento. Acho que eu aguento somente até 9 horas. Eu aguento até, se eu não aguentar muito tempo, eu vou comer. Isso aí, ó, é sem propósito, é sem direção, é sem uma determinação de tempo como vai. Então, assim, existe a maneira de se jejuar, não é de todo jeito, não é? Então, por isso que o Senhor estava falando para o profeta Isaías acerca do verdadeiro jejum, porque aquele povo estava jejuando, ou seja, estava na abstinência do alimento, porque eles não estavam buscando a presença de Deus, eles não estavam diante da presença de Deus. Por quê? Porque quem está diante da presença de Deus não está como eles estavam
ainda questionando a Deus, porque o Deus não tinha respondido a ele, não tinha aceitado o seu jejum, e Deus responde para ele: porque vocês têm jejuado com discussões, com rixas, com brigas, com socos botrais. Vocês não podem jejuar como vocês fazem hoje e esperar que a voz de vocês seja ouvida do alto. Tem gente que fica com abstinência de alimento, né, assim, e espera que Deus aceite esse jejum. E aí você deve perguntar para mim, como Bruninha também me perguntou: mas eu trabalho, pastora, e aí como é que eu faço, né, esse jejum? Porque eu não tenho que ficar separada, eu não tenho que estar em comunhão, estar com o pensamento no Senhor. Querida, você pode, quem trabalha o dia todo, ou quem trabalha parcial, o que é que você vai fazer? Por exemplo, eu, como nutricionista, quando estava, né, atuando, né, trabalhando, então assim, eu ficava em jejum em períodos muito longos, né, assim, com propósitos, com objetivo, né, assim, com a direção de Deus, mas eu continuava fazendo, né, meus afazeres, mas sempre estava em contrito, em oração com o Senhor. Nos períodos que eu terminava, né, de fazer as minhas tarefas, né, assim, e a gente tem um intervalo, sim, porque por lei nós temos esse intervalo de a gente ir no banheiro, a gente beber água. Então eu utilizava esse momento para uma leitura da palavra, para orar, para estar aquele momento a sós com Deus. Então, muitas vezes eu entendo que pessoas vão fazer porque não estão sabendo, né? Mas quando a palavra é revelada, é esclarecida, então se você faz esse tipo de jejum, de eu estou em abstinência, só está com o nome, estou em jejum, com abstinência do alimento, mas como eu estou dizendo, viu? Pasmo, mas é verdade. Por exemplo, existem pessoas que chegaram para mim e disseram: pastor, eu estou jejuando amanhã. E aí o que acontece? Aí eu perguntava: mas Deus te deu a direção de quanto período de duração? Não, eu vou jejuar até meio-dia. E aí a pessoa se acordava de 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, né? Aí acordava, fazia aquela oração rapidinho, né? E entregava o seu jejum. Que tipo de jejum é esse? O que foi que você retirou? Né? Ah, não, porque eu fiquei sem se alimentar. Não, querida, se você vai jejuar, tipo, eu vou jejuar parcial, ou seja, metade do dia, querida, se acorda cedo, entra na presença do Senhor para buscar a presença dele. Não é dormindo, eu vou ficar dormindo até pelo menos os 10 para meio-dia, que é a hora que eu vou entregar o meu jejum, porque aí eu só jejum 10 minutos. Não, esse jejum não que como é chamado jejum vazio, ou seja, Deus não vai receber. Deus não vai receber esse jejum. Ou como algumas pessoas erram, né, no jejum. Por exemplo, eu vou jejuar e vou não me alimentar do café da manhã. Por exemplo, não vou me alimentar no período da manhã. Então, quando vamos supor que era uma irmã, que eu não vou citar o nome, né? O que acontecia aqui na nossa igreja, na antiga igreja que eu fazia parte, a PIB Cajueiro, tinha assim os guerreiros de oração, que era de 7 às 9. Então essa irmã acordava cedo, ia para a igreja, ficava até 9 horas, né, que era o horário de lá, e depois entregava o jejum dela e ia tomar café. O que foi que ela fez? Ela jejuou? Não. Ela só fez o quê? Pegou, no lugar de tomar café cedo, logo quando acordou, ela só tomou depois das 9, quando ela chegou. Então isso não é jejum. Né? E ela ficou braba, porque sem entender o que era, né? Sem discernimento, porque às vezes tem gente que faz jejum por isso. Ou como outra pessoa que eu conhecia, que jejuava para poder emagrecer. Jejum não é dieta, não, querido. Jejum, querido, o propósito dele não é para te emagrecer. Tem um pastor que ele deixou uma frase que diz assim, que o jejum, ele não muda Deus, a vontade de Deus, ele vai mudar você.
Nisso eu concordo com ele, né? Assim, porque o jejum, o propósito do jejum não é mudar a vontade de Deus. O jejum, querido, eu acho que está todo mundo parado. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Então, eu estou sendo compreendida direito, porque agora ficou a tela parada e agora eu já não sei se vocês estão me ouvindo. Ah, obrigada, Bruninha. Porque ficou parada e eu não sabia, né? Então, nós vamos entender, até aí tudo bem, né? Todo mundo está conseguindo compreender, né? Pronto, tá? Então, até aí a gente entendeu. Então, a gente vai entender que existe o jejum parcial, o jejum normal, né? E o jejum total. O que é que esse jejum, né? Ou seja, que a gente vai entender quais os tipos de jejum, por quanto tempo, por que período, né? Ah, que bom, Jana, tu é uma bênção, meu vaso. É, sempre a gente precisa entender, né? Isso, então a gente vai entender que na Bíblia só se refere a dois tipos de jejum, né? Ou seja, o jejum parcial e o jejum total, não é? E o jejum normal e o jejum total. Então, qual é o jejum parcial? Abre aí, por favor, Daniel, capítulo 10, o versículo 2 e 3. E esse jejum, que é muito conhecido, que muitas pessoas dizem, eu estou fazendo o jejum de Daniel. Se você observar o jejum de Daniel, e nesse texto, desculpa, a gente vai observar que o jejum de Daniel teve o período, ele disse que ia jejuar por 21 dias. Ou seja, período determinado, tempo determinado. Por que ele ia jejuar? Para que ele ia jejuar? Porque ele não queria se contaminar com os manjares do rei. Ele não queria se misturar com as práticas daquele povo. Então, o que é que ele faz? Que é o chamado jejum parcial. O jejum Daniel, esse versículo vai mostrar claramente em que Daniel ele se alimentou, ele se absteve, né, de vinho e de carne, mas eles comiam legumes e frutas. Ou seja, muita gente entende que, por exemplo, eu não vou comer carne, por exemplo, carne que chama carne vermelha, carne de boi, não é? Mas eu vou comer carne de peixe, vou comer frango, vou comer ovo. Quando em algumas Bíblias e quando a gente estuda sobre isso, Daniel vai estar falando acerca de proteína. O jejum dele era de legumes e frutas e de vinho, né, de bebida. Portanto, ele não incluía, né, nenhum tipo de proteína, ou seja, ele não estava comendo ovo, ele não estava comendo peixe, ele não estava comendo frango, né, porque era um jejum só de legumes. E por um período, não foi assim, eu vou fazer quanto tempo eu quiser. Ele teve um propósito, ele teve um tempo duradouro do jejum, tá certo? Outro jejum que é o jejum normal é a abstinência de alimento, mas com a ingestão de água. A gente vai ver isso em Mateus capítulo 4 e o versículo 2. E esse jejum é o jejum de Jesus, o jejum normal, né? Que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer. A Bíblia não diz que ele não bebeu água, ele não comeu. E existe o jejum total, que é da abstinência do alimento e também de água. E a gente vai encontrar em Esther capítulo 4 e o versículo 16, quando os judeus, Mardoqueu, faz Namã, faz Amã, que diga, faz
uma emboscada, o povo judeu, e para matar todos os povos judeu, o povo judeu. E aí Mardoqueu, que está à porta, escuta isso, vai falar com Esther, e Esther só podia se apresentar no rei quando fosse chamada. Então, o que é que Esther faz? Né? Mardoqueu lembra Esther que o propósito dela estar ali no palácio era um propósito de Deus, que foi para isso que Deus colocou ela ali. E que se ela se calasse, Deus ia mandar socorro de outra parte, mas Deus ia salvar o povo dele. E aí, o que é que Esther diz? Esther diz, olha, eu e as minhas servas, e tu avisa todo o povo judeu, que por 3 dias, tempo, período, certo? Ou seja, não se faz jejum sem período, sem tempo, tá certo? Isso é a primeira coisa que a gente entende. A segunda é qual tipo de jejum que eu vou fazer, tá certo? Que duração vai ter esse jejum e qual o propósito, porque muita gente acha que jejum é somente para petição. Por exemplo, eu vou jejuar hoje porque eu vou pedir a Deus um carro. As pessoas entendem o jejum somente como uma petição ao Senhor. Ou vou jejuar para que Deus mude, né, o que Ele decretou sobre a minha vida. Não vai mudar Deus, querido, não vai mudar. Né? O jejum daqui de Esté não foi para mudar a vontade de Deus. Não. Foi para mudar o decreto que Amã havia pedido ao rei, que era para matar o povo judeu. E aí o que é que ela faz? Nós não vamos nem comer e nem beber durante 3 dias. Era tempo determinado, querido. Não era assim à toa, não. Para quê? Ela deixa bem claro, para quê? Para que eu vou me apresentar ao rei. Porque se eu me apresentar, porque o costume é, se o rei não chamasse, não podia se apresentar. Então, se eu for me apresentar lá e o rei não for favorável, eu vou morrer. Portanto, eu vou jejuar nesse propósito de que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus chegue ao coração do rei Assuero, para que ele não matasse, porque ela ia intervir, ela ia falar a respeito do povo, tá certo? Então, esse é o jejum total, onde há abstinência de água e do alimento, né? Ou seja, existem pessoas que também vai fazer esse jejum total, mas parcial do dia, por exemplo, assim, o meu período vai ser amanhã toda, nem vou tomar água e nem vou jejuar. Pode sim, ou e nem vou comer. Pode sim, mas precisa você entender. Isso é principal, é o ponto-chave. Que você não vai ficar com abstinência de água e nem de alimento e não ter um momento de oração, de louvor, de comunhão com Deus, porque senão vai ser vazio, tá certo? Você precisa entender que esse período você vai estar se consagrando, porque o jejum nos santifica, transforma a nossa vida, tá certo? Então, esses 3 tipos de jejum e quanto tempo deve durar o jejum. Não há nada específico. Também quero dar outro exemplo para quem acha que sempre está no Velho Testamento, né? Paulo também, quando ele tem um encontro no caminho de Damasco, né? E Jesus transforma a vida dele, Paulo vai também fazer o jejum total. Atos capítulo 9, o versículo 9, você vai ver que Paulo jejuou, nem comeu água, nem tomou água e nem se alimentou por 3 dias, até que Deus envia Ananias para que ore pela vida dele e a visão dele é recuperada, tá certo? Então, quanto tempo vai durar? A Bíblia não afirma, primeiro não afirma como uma ordenança, tipo, Deus obriga a você a jejuar. Não, ele nos ensina, porque nós sabemos que quando nós estamos jejuando, nós vamos estar nos santificando, nós vamos estar tão próximo de Deus, sentindo a presença de Deus, a vontade de Deus, querida, que a gente vai ter uma vida transformada. O jejum promove em nossa vida transformação, mudança em nossa vida.
Peraí, pastora, que está fazendo aqui uma pergunta. Pastor, eu jejum toda semana, 2 vezes na semana, para consagração. Pode ser assim ou não faz sentido? Não entendi bem a pergunta. Tu jejuma para consagração, porque o jejum já é uma consagração. Então eu não estou entendendo. Porque jejum é uma consagração, é uma forma de você estar se consagrando. É por isso que eu não estou conseguindo. Tenta fazer de uma outra forma, pergunta, pastora Cris, para eu poder entender, que eu não estou conseguindo não. Tá certo? Porque você está dizendo, eu jejum 2 vezes por semana para a consagração. Jejum é uma consagração. Eu não sei se você está querendo dizer assim, tu jejuma 2 vezes por semana para, tipo, se consagrar, né? Você, tipo, ter aquele período de consagração para você. Se for isso, não tem problema não. Ao contrário, né? Você está se santificando, buscando a presença de Deus, né? Está fazendo certo, que era o que a maioria dos clientes deveria estar fazendo, né? Assim, para estar buscando, pronto, né? Então, esse jejum é assim, porque você está consagrando a você, tipo, não tipo assim, para petição. É o quê? Na verdade, é uma petição, mas uma petição como, se é que pode dizer, tipo uma petição santa, né? Assim, por quê? Porque você não vai estar pedindo, você vai estar se consagrando, dizendo, Deus, eu quero, né? Assim, ter a sensibilidade do Espírito, né? Mesmo assim, se consagrando para você mesmo, né? Assim, pedindo consagração para você mesmo, precisa ter um foco. Por exemplo, assim, Senhor, eu quero, estou fazendo esse jejum em consagração da minha vida, mas eu quero, por exemplo, assim, ter mais sensibilidade de ti, mais derramamento do teu espírito, mais comunhão contigo, ou seja, algo definido. Não sei se está dando para você compreender, tá certo, pastora Cris? Pronto, porque se for nesse sentido, porque só se for, não só para me consagrar, mas por nada, né? Assim, não, tem que ser algo específico. Olha, Deus, eu estou consagrando a minha vida, né, nesse jejum, porque eu quero retirar isso de mim, eu quero estar mais perto de tu, eu quero sentir, envolver, sentir a tua presença, né? Esse é o devido foco que a gente tem, tá certo? Porque jejum já é um tipo de consagração, porque a gente vai estar se consagrando, ou seja, a gente vai estar tirando aquele período para estar em comunhão com Deus. Isso é o objetivo, é uma consagração, tá certo? Então, a Bíblia vai falar alguns tempos, mas isso não quer dizer que é como se fosse uma ordem de Deus. A gente vai ver jejum de um dia, que foi quando o povo de Deus, né, assim, a gente vê muito isso no Velho Testamento sobre a expiação, né, sobre, por exemplo, quando o povo do Senhor, né, queria ouvir a voz de Deus, e aí o Senhor manda que eles lavem as vestes, jejuem, não toquem nada, não tenham relações sexuais, né, ou seja, eles passaram o dia inteiro, né, jejuando para ouvir a voz de Deus, tá certo? Então, existe naquele período, hoje, né, não se faz esse tipo de jejum, porque Jesus já se fez sacrifício por nós, tá certo? Existe o jejum de 3 dias, que é o jejum de Esther, né? O jejum de Paulo. Existe o jejum, que esse não se faz mais, tá certo? Era no tempo da lei, tá certo? No tempo dos reis, que era uma forma de honrar, tá certo? Que é o jejum de 7 dias, que era o jejum por luto, né? Por a morte de Saul. A gente vai encontrar isso em 1 Samuel 31:13, tá certo? Mas não se faz mais isso não, tá bom? Ou seja, era no tempo da lei, só pelos reis que se fazia, ou seja, o rei quando morria, se você observar quando Moisés morreu, né, os profetas, eles morriam, né, eles faziam o quê? Esse período de jejum, eles não comiam, eles não bebiam, eles não festejavam, porque eles estavam em luto, era como se assim, em memória, tá certo? Então esse período, mas não vai inventar de fazer jejum e dizer que tem respaldo bíblico, jejuar por morto, porque não existe esse jejum não, viu? Jesus não vai aceitar não, tá certo? Não é pelo o morto. Naquele tempo da lei, eles faziam isso em memória, como se fosse assim,
para honrar o rei, ou seja, eles não comiam, eles não bebiam, eles não faziam festa. Por quê? Porque eles estavam em reverência, tipo, como eles estavam em luto. Na verdade, esse jejum é chamado jejum do luto. Eles estavam em luto por isso. Ok, tá bem entendido. Para depois dizer, eu peguei aqui, a pastora disse, ainda me deu um texto bíblico. Em nome de Jesus, viu? Não vá distorcer, não. Porque você diz aí que entendeu, que recebeu a palavra e depois distorce. Não tem nada a ver com o que a pastora disse e nem com o que está na Bíblia, tá certo? Eu estou citando esse tipo de jejum que era feito lá no passado, tá certo? É no período de 7 dias. Existe também um jejum que por 14 dias, que esse jejum foi involuntário, ou seja, você vai encontrar em Atos capítulo 27, versículo 33, quando Paulo, que é levado preso, e aí ele está naquele naufrágio, né? Ou seja, eles não estavam se alimentando. Não foi que Paulo disse assim, vou jejuar hoje, porque eu estou preso aqui, eles estão me levando. Não. Eles não deram alimento a Paulo e nem à tripulação. A tempestade, né, terrível que estava ali. E eles passaram 14 dias sem comer. Né? Então, assim, esse é um jejum involuntário. É como se fosse assim, eu não queria jejuar, mas estou jejuando. Entende? Entendeu? Assim, esse é chamado involuntário. Mas claro que Paulo aproveitou essa oportunidade, né, que ele não estava se alimentando, de que aquela tripulação não estava se alimentando, até porque eles começaram a jogar os barris, os alimentos, né, para fora do barco, para o barco não naufragar. Não foi opcional, eles não tiveram a opção de estou jejuando porque tem alimento aqui, mas eu quero me consagrar. Eles estavam jejuando porque não tinha o alimento, tá certo? Então, mas só que Paulo aproveitou, claro, essa ocasião de estar jejuando e para benefício próprio, né? Assim, de tipo, estar mais perto de Deus, estar orando, estar buscando, né, a presença de Deus, tá certo? Existe o jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel, Daniel capítulo 10, versículo 3. O jejum do Senhor, que foi 40 dias, a gente está falando sobre períodos, né? 40 dias, que foi o jejum do Senhor, que a gente vai encontrar em Lucas 4, 1 e 2. Existe o jejum de Moisés, Êxodo 34, 28, quando Moisés sobe para pegar as tábuas do mandamento, né? E ele ficou lá na presença do Senhor por muitos dias, assim não me falha a memória, acho que foi 40 dias, e ele sobe lá e ele não se alimentou, tá certo? O jejum de Elias, 1 Reis 19, 8, né? Que é o jejum de Elias, né? Quando, na passagem que o anjo visita a Elias e dá pão e água, e diz assim, por 40 dias ele andou com aquele alimento. Ou seja, daquele dia ele não se alimentou mais, tá certo? Todo mundo anotou, não foi? Os tempos de jejum e essas duas pessoas também que jejuaram por esses períodos também. Podemos falar quando estamos jejuando. Esse falar aqui é o aparecer. Por exemplo, existem pessoas, querido, que vai estar jejuando e vai ser igual aos fariseus, que batendo no peito, não lavava o rosto e ficava desfalecido para mostrar que estava jejuando. Aquele jejum vazio, porque Deus não estava recebendo. Se for um jejum para aparecer santidade, para mostrar para alguém, Deus não aceita. Mateus capítulo 6, do 16 ao 18, tá certo? 1 Coríntios 7, 5 vai falar, né, assim, acerca, porque Deus, ele é um Deus, né, assim, que ele cuida de nós, né, assim, e aí ele vai falar acerca também do período, ele continua falando. Essa passagem é Paulo quando está orientando a igreja de Coríntios, né, tanto os homens como as mulheres. Quando vai jejuar, a Bíblia vai dizer não por um período muito longo, né, e tem que haver concordância. Por quê? Porque nesse período de jejum, né, assim, geralmente quem é casado, né, assim, procura quando está jejuando também se abster
da prática do sexo, né? Então, o que é que ele fazia? Paulo ensinando a igreja, disse assim, olha, quando vocês estiverem jejuando, e por um período muito longo, porque, por exemplo, se for somente durante o dia, ou somente parcialmente, né, assim, eu vou estar jejuando hoje até meio-dia, um exemplo, não tem necessidade de você dizer, porque você não vai entregar de meio-dia. Se você está dizendo, não, mas eu vou ficar até às 18 horas, né, assim, claro, né, se for ter relações tipo durante esse período, tudo bem. Aí você tem que comunicar, ó, tô em jejum, né? Mas como é comum às vezes, né? Porque o marido trabalha e tal, tudo, e geralmente vai namorar à noite, aí sim, se for por um período muito longo, aí tem que entrar em comum acordo, ou seja, falar, tá certo? É nesse momento que a gente pode falar, tá certo? Ou como, por exemplo, algumas pessoas não entendem quando eu vou para uma obra, né, assim, para um culto ou fazer uma obra, né, eu sempre me coloco em consagração, sempre estou me apresentando e estou com abstinência. E eu observo que muitas vezes as pessoas, para tentar me agradar, né, assim, por ser pastora, aí querer me agradar, né, assim, aí às vezes fica insistindo, né, assim, aí nesse momento, eu preciso falar, porque assim, a pessoa às vezes não vai entender e pensa que a pastora é luxenta, que a pastora não quer comer, como uma irmã pegou e disse, não, eu sou limpinha, pastora, eu fiz com tanto carinho, eu fiz para a senhora, eu disse, então tu deixa eu levar, porque aí nesse momento eu tenho que falar. Mas fora isso, a gente não precisa estar fazendo, mostrando, né, fazendo aplausos, mostrando para todo mundo, eu estou jejuando hoje. Eu estou jejuando não sei quanto tempo. Não estou entendendo isso. Não, querido. Faz para o teu Deus que está em secreto, para o nosso Deus que está em secreto, que ele vai te ouvir. Tá certo? Eu sei que a gente pode aprender, né? E já estou encerrando. Então, hoje a gente entendeu o que é o jejum, como a gente deve jejuar, por que a gente deve jejuar, quais os períodos, a forma de jejum, para que serve o jejum, não é assim? Então, se alguém ainda, porque a gente ainda tem alguns minutinhos, se alguém ainda tem alguma dúvida acerca do jejum, pergunta aí, se eu puder responder agora, eu vou te responder, tá certo? Para poder a gente encerrar. Então, a gente aprendeu que jejum tem que ter propósito, tem que ter períodos, né, assim, para jejuar. Existe jejum total, jejum normal e jejum parcial, tá certo? Que são aqueles jejuns, né? O jejum total, que é a abstinência, né, de água e de alimento. O normal, que é o jejum somente do alimento, tá certo? E o jejum parcial, que é aquele jejum que a gente vai, estar somente por um período com abstinência do alimento, né? E por um determinado período, tá certo? Não existe, biblicamente, não tem respaldo bíblico. Nenhum outro tipo de jejum, fora esse de Daniel, que é o parcial, com isento de um outro alimento, não existe, né? Por exemplo, não, eu estou jejuando de internet, estou jejuando de maquiagem, estou jejuando de não comer pão, estou jejuando de não comer sorvete, estou jejuando, não existe esse tipo de jejum, tá ok? Né? Esse jejum que chamava parcial de Daniel é o jejum isento de proteína e vinho, porque naquele tempo era costume se beber vinho. Então, só esse tipo de jejum. Essas outras invenções humanas aí que todo mundo inventou, não é jejum, tá certo? Biblicamente não é jejum não, ok? Mas espera aí, pastora Cris está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Não. Não, pastora Cris, né? Por isso que quando Paulo está falando acerca disso, ele está justamente falando que nesse período aí a gente tem que entrar em comum acordo, né? Então, assim, por exemplo, se
Porque aí, para uma pessoa que não é casado com uma pessoa que não é crente, fica até difícil, né, de explicar para a pessoa, né, a pessoa, no caso, não explicar, de a outra pessoa não entender. Mas, por exemplo, para quem é evangélico, ambos os casais evangélicos, aí você pode dizer, ó, é porque eu vou entrar no período de jejum por tal tempo, né, assim, por tal momento, por isso. Aí a gente fala, tá certo? Para quê? Para que o adversário, que é o diabo, né, assim, não vos tente. Ou seja, aí, gente, quero não, rejeitando, aí Satanás já arruma um laço e cai, tá certo? Então, assim, quando não, por isso que, por exemplo, para pessoas, eu estou dizendo não é questão respaldo bíblico, estou dizendo assim, para pessoas que, por exemplo, é casada com uma pessoa que não é evangélica, então, assim, procura fazer o jejum pela parte da manhã, entendeu? Assim, por exemplo, eu vou jejuar, né, de manhã até meio-dia, de manhã até as 18 horas, entendeu? Assim, por quê? Porque aí você não vai precisar nem estar dizendo, né, assim, porque provavelmente o seu esposo vai estar no trabalho, então vai ter esse período de abstinência, né, assim, não vai ter esse, procura até no dia, por exemplo, assim, né, que não for ter, né, relações, porque nem todo mundo, eu sei que todo mundo é saudável, né, assim, mas nem sempre se faz todo santo dia, né, assim, mas, né, quem tem essa prática, né, assim, de todo dia, né, assim, aí você entra em comum acordo. Se é casado com uma pessoa que não é crente, então não vai entender. Então, assim, porque o jejum não é algo que a gente precisa estar se mostrando, né, assim, então a gente pega, faz um secreto com Deus, porque senão não vai adiantar, entendeu? Então, o que acontece aí, se não é crente, procura fazer o teu jejum nesse período. Não sei se deu para compreender, pastora Cris. Consegui responder? Pronto, Jana está dizendo que entendeu, que eu aprendeu. Amém, glória a Deus, Jana, né? E que ela estava fazendo de uma forma errada. É porque, querido, é como eu estou dizendo, né? Assim, hoje a gente tem vivido a uma igreja, sabe, que assim, é muito do extremo, né? Assim, ou extremo de mais ou de menos, né? Por exemplo, pessoas que igrejas que hoje não dão tanta importância para o jejum, nem fala muito sobre o jejum, não ministra muito, não ensina muito, como tem outros também, que também é o extremo demais, entendeu? Assim, aí tudo é jejum, né? Vamos jejuar por qualquer coisa. Tá entendendo? Assim, por uma borboleta, por uma lâmpada, por isso e aquilo, coisas assim, sabe? Tipo, meio que banalizando, né? Assim, porque veja, minha economia, por exemplo, tem gente, vamos jejuar, irmão, pra gente comprar uma lâmpada. Entendeu? Querida, assim, sabe aqueles extremismos? Então, assim, tudo na palavra de Deus a gente precisa ter o equilíbrio, o controle, tá entendendo? Então, assim, não banalizar, eu vou jejuar, porque, sabe, pastora, queria comprar uma sandália, aí eu vou jejuar. Me economize, meu irmão. Sabe? Isso é diferente. Você pode, que é teu pai, você pode dizer, Senhor, eu estou até jejuando por um propósito, alguma coisa, né? Assim. E aproveitando, eu queria te pedir, Senhor, eu estou com a vontade de, tanto de comprar aquela. Ela é teu pai, você pode pedir a ele. É diferente. Mas não banalizar, eu vou jejuar para comprar um esmalte, para comprar um brinco, para cair isso e aquilo. Entendeu? Então, assim, muitas vezes não se é. Isso, Jana, perfeito. E até obrigada, viu, Jana? Tu é um vaso, né? Pessoas que a gente precisa entender. Por exemplo, pessoas que têm problema do estômago, pessoas que têm algum tipo de patologia, por exemplo, pessoas que são diabéticos. O diabético ele não pode passar períodos longos de abstinência de alimento, né? Então, qual é o melhor jejum para o diabético? O jejum de Daniel, o jejum de frutas e legumes. Por quê? O que é que ele vai fazer? Como ele não pode ficar períodos muito longos sem se alimentar, porque há uma baixa da glicemia, o que acontece? Aí ele vai ingerir, né, um tipo de alimento, por exemplo, um suco de laranja, né, de melancia, já que seja muito sólido, né, assim, mas algo mais líquido, né, assim. E aí, para que ele não fique nesse período de muito jejum, para que não haja pessoas que, por exemplo, quer fazer o jejum
total, não tomar água, não se alimentar. Para uma pessoa que é tipo, toma remédio, não pode, porque vai ingerir o remédio sem tomar água? Não, porque não é muito bom, certo? A composição química não é, a gente não pode nem de mais nem de menos, tá certo? Então, assim, pessoas que têm problema de gastrite, né, assim, faz o jejum parcial, metade do dia, tá certo? Por quê? Porque nesse período, e de preferência, né, assim, toma água, não suco, né? Porque a água não é alimento, tá certo? A gente precisa entender isso, que água não é alimento, tá certo? Então, como a Jana fez uma boa pergunta, assim, né? Então, assim, quem tem esse problema de gastrite, então faz o jejum parcial, entendeu? Ou seja, um jejum até meio-dia, aí toma um copo d'água ou 2 copos d'água, tá entendendo assim? Porque não é alimento, mas aí não vai ficar com o estômago tão vazio, porque vai produzir mais acidez, né? Isso aí já é uma parte. Tem uma dica, né, nutricional, né, assim, aí vai produzir mais acidez, aí por isso que vai provocar mais dor, tá certo? Então, assim, quem tem gastrite pode jejuar? Pode, mas vai fazer esse jejum, entendeu? Que tipo, vai ser parcial, não um período muito longo, né, assim, e pode ingerir um copo d'água ou 2 copos d'água, está entendendo assim? Durante, por exemplo, vamos supor que você, porque não adianta também fazer o jejum parcial, entende? De, por exemplo, eu vou fazer o jejum parcial até meio-dia, como eu expliquei no início, e aí eu vou me acordar de 11 horas, ou seja, você está jejuando 1 hora. Aí também não, né? Tá certo? É usar também o bom senso. Então, vai jejuar, então assim, acorda cedo, né? Entra no período, toma um copo d'água, né? Escova o dente, lá toma um banho, né? Se arruma, vai lá orar, entrar na presença do Senhor, se derramar na presença do Senhor. Quando for lá umas para as 10 horas, tá sentindo um pouquinho assim de queimou, toma um copo d'água, né? Assim, continua na presença do Senhor, né? Orando, se consagrando. E quando for meio-dia, você entrega o seu jejum ao Senhor, tá certo? Não sei se deu para tirar toda dúvida. Certo, Jana? Pronto. Né? Assim, mas quem tem esse tipo, né, de jejum ou qualquer uma outra patologia não é impedido de jejuar, não. Né? Assim, por quê? Porque justamente, por exemplo, como eu citei, né, assim, para quem tem gastrite faz isso, para quem é diabético, né, como não pode ficar isento de alimento, porque senão tem uma queda brusca, né, da glicemia. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar fazer o jejum de Daniel. Aí ele vai comer uma melancia toda? Vai comer um mamão todo? Claro que não, né? Assim, ele vai comer um pedaço, né, de tipo de melancia ou de um copo, né, de um suco. Para quê? Para que ele não tenha, não seja, porque o jejum, ele não pode ser prejudicial para a nossa vida. Não pode, tá certo? Então, por quê? Porque o jejum é de benefício próprio nosso, tá certo? Até mesmo tipo funcional, até no natural mesmo. Quando a gente fala sobre jejum, algumas pessoas já ouviram que está no boom, na moda, né? Jejum intermitente, né? Ou seja, que é um jejum que tipo um dia você vai tirar para estar jejuando, que é para fazer a limpeza no seu organismo. Você vai observar que não pode ser por um período muito longo, não, tá certo? Porque senão vai causar dano para você, tá certo? Então, por exemplo, como uma outra irmã que me perguntou, disse, olha, eu vou jejuar no período, abstinência do almoço, e aí eu vou até tal hora, né, assim, e quando for tal hora eu vou almoçar. Aí eu expliquei para ela, nossa, você não fez jejum, você só adiou o horário do almoço. Então, por exemplo, eu vou jejuar no período do almoço. Se eu fosse me alimentar agora às 18 horas, tá certo? Um exemplo. Aí o que é que você vai fazer? Você não vai comer às 18 horas o seu almoço. Não, querido. Você não vai alimentar nada o que você consagrou. Por exemplo, o que é que a gente come na hora do almoço? Geralmente feijão, carne, salada, arroz. Aí eu vou, quando for às 18 horas eu vou comer. Ou, por exemplo, não, eu vou jejuar no período da manhã. E aí quando chega na hora de entregar, meio-dia, aí toma café,
pão, queijo, o que você ia tomar no café da manhã. Então, isso também não é jejum, tá certo? Eu espero que tenha entendido todo mundo, tá certo? Aqui está mostrando que vai cair, né? Vamos orar para agradecer. Querido Deus, muito obrigado por este dia, por esta palavra, Senhor. Obrigado